Olá, queridos irmãos e irmãs, nas leituras que você já fez, lá do capítulo 14 e 15 de Êxodo, que narra a travessia do povo de Israel pelo meio do Mar Vermelho, você alguma vez já percebeu se o texto narra a morte do faraó do Egito ou se o faraó tenha ficado vivo naquela ocasião? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e eu vou te mostrar hoje que dá para ver lá no texto se faraó morreu ou não. Eu vou te mostrar onde achar esse versículo que explica isso pra gente. Quer aprender mais sobre isso? Vem comigo então, vamos para a minha lousa de explicações que nós vamos crescer mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte: um tempo atrás, a Rede Record transmitiu a novela 10 Mandamentos, que tem também agora na Netflix, que mostrou a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Na novela, o faraó do Egito não morre. Sempre fui ensinada que o faraó morria juntamente com o seu exército. Fiquei confusa agora. O que a Bíblia diz a respeito dessa questão? Faraó morreu ou não morreu na travessia do Mar Vermelho? Olha aí mais uma dúvida muito interessante da Palavra de Deus. Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente. E você também pode aproveitar o nosso espaço aqui nos comentários desse vídeo para deixar a sua pergunta, a sua dúvida. Não tem pergunta boba, existe pergunta que vai te ajudar a crescer cada vez mais na Palavra de Deus, ok? Então pode aproveitar esse espaço, use-o sem moderação. Pode colocar suas dúvidas à vontade. E desde já, dê o seu curtir nesse vídeo, deixa o seu joinha pra gente aqui para abençoar o nosso trabalho. Eu prometo entregar hoje um vídeo com muita informação bíblica para você, então vale o joinha no nome de Jesus. Texto na tela, Êxodo 15, versículo 4. Vou pegar um versículo aqui dessa história da travessia do Mar Vermelho para a gente começar essa explicação. Veja bem o que diz esse texto: lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Queridos, agora eu quero fazer com você aqui um exercício de memória. Você já leu alguma vez lá no texto de Êxodo, que é o texto que narra a travessia do Mar Vermelho, se o faraó morreu afogado também nas águas ali daquele mar? Você lembra, puxando aí pela memória? Parece que não, né? Parece que não existe uma narrativa tão clara a respeito dessa questão. Mas eu vou te mostrar onde encontrar essa informação exata a respeito da morte de Faraó. E infelizmente tenho que dizer já no início desse estudo, a novela, lá os 10 Mandamentos, a meu ver, ela errou em dizer que o faraó ficou vivo. E eu vou te mostrar exatamente por quê e exatamente os textos bíblicos que indicam esse erro. Então, fique até o final para que o seu aprendizado seja completo. Nós vamos começar entendendo a travessia do Mar Vermelho, como ela aconteceu e alguns detalhes que muitas pessoas deixam passar despercebido. Então é por isso que você agora precisa se inscrever no canal. Se ainda não fez a sua inscrição, quero pedir a sua ajuda. Ajude-nos a chegar a 500 mil inscritos para a honra e glória do nosso Deus. E em troca eu vou te dar estudos bíblicos todos os dias, segunda a sexta, às 15 horas, estudos novos aqui no canal para o seu crescimento espiritual. Quer fazer parte desse grande grupo de servos de Deus que tem o único foco de estudar a palavra e aprofundar? É só se inscrever e aparecer aqui no canal todos os dias para pegar aqui um texto bíblico, um estudo bem interessante para o seu crescimento. Queridos, o texto principal que narra a perseguição dos israelitas e a travessia do Mar Vermelho, vamos relembrar, é lá em Êxodo capítulo 14, em versos de 1 a 30. E depois lá em Êxodo 15 nós temos o famoso cântico, lindo cântico de Moisés, que fala também sobre esse assunto. No entanto, Êxodo 14 vai trazer ali a história, a contagem da história de uma forma cronológica e detalhada de como aconteceu. Eu vou extrair um versículo aqui para a gente começar a fazer algumas análises. Êxodo 14, versículos 6 e 7 diz o seguinte: e aprontou o faraó o seu carro. O que eu quero já começar a mostrar para você aqui? Que o faraó, ele foi nessa jornada de perseguição ao povo israelita, ok? Ele aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, ali o seu exército, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre eles. Então o que esse texto aqui está demonstrando? Que faraó sai ali com uma grande quantidade de pessoas, de cavalos, de carros, que ele iria utilizar para tentar então subjugar novamente o povo e trazer esse povo de volta como escravos para o Egito. O texto de Êxodo, porém, não nos diz, preste bem atenção nisso,
não nos diz objetivamente se o faraó entrou ou não lá no Mar Vermelho em perseguição atrás dos israelitas. Preste bem atenção nesse texto agora, Êxodo 14, 23. Os egípcios que o perseguiam entraram atrás deles. Então observe bem que na narrativa de Moisés, ele utilizou aqui na descrição, os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Atrás deles onde? Lá no Mar Vermelho. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos até no meio do mar. Então observe que é bem interessante que nós não temos aqui Moisés descrevendo se o faraó entrou juntamente nessa jornada com o seu exército. Também não temos menção objetiva de que Faraó tenha sido engolido pelas águas. Sabe quando o povo de Israel chega lá do outro lado do mar e Deus manda Moisés, olha, agora fecha o mar, que as águas vão engolir os egípcios. Nós não temos uma menção objetiva de que o faraó tenha sido também engolido por essas águas. Observe bem o texto agora de Êxodo 14, 28. E voltando às águas, observe que o texto já narra o retorno das águas do mar. Cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó que os haviam seguido. Então observe que Moisés não faz aqui menção a Faraó, mas aos carros, aos cavalarianos e ao exército do faraó. Nem ainda um deles ficou. Bom, então agora nós vamos fazer aqui algumas conclusões iniciais e depois eu vou te explicar o texto que mostra que, a meu ver, o faraó morreu sim afogado, ok? Então fique comigo mais um pouquinho. Antes, um recadinho rápido. Você gosta de estudar a Bíblia dessa forma aqui, expositiva, analisando o texto, analisando os contextos? Então, as vagas do meu curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa estão abertas. No primeiro comentário desse vídeo tem um link que você pode acessar mais informações. Vem estudar comigo, eu vou ser o seu professor. Estou te convocando para vir estudar a Bíblia com um grupo que já tem estudado, mas eu quero já deixar um aviso aqui aos irmãos que o meu acompanhamento é pessoal, então você vai começar de Gênesis 1 comigo, vai assistir as aulas, vai tirar suas dúvidas e nós vamos avançar juntos até Apocalipse. Dado o recado, considerado isoladamente, a narrativa de Êxodo não nos dá elementos concretos para podermos afirmar com 100% de certeza que Faraó tenha morrido na travessia do Mar Vermelho. Mas, presbítero, você acabou de dizer que a novela errou falando que ele ficou vivo? Sim, eu vou te mostrar mais um detalhe daqui a pouquinho importante. Olha só, mais algumas conclusões. Causa estranheza o fato de Faraó vir com seu exército, como nós já vimos no texto bíblico, e no momento mais esperado pelos egípcios, que era aquele de perseguir de perto e capturar o povo israelita, que era o objetivo deles, Faraó simplesmente pare de liderar o seu exército, que vinha liderando por todo o caminho, então tenha ficado somente observando. Seria bem estranha essa postura, porque era comum que reis e faraós liderassem seus exércitos nesse tipo de campanha de guerra. Mas ao mesmo tempo, causa estranheza que Moisés não tenha registrado a morte do principal inimigo do povo de Deus naquele momento, e que, simbolicamente, seria um registro muito importante na história, Faraó se dobrando diante do poder de Deus. Já que Faraó não era somente o rei do Egito, mas representava também o próprio Satanás sendo destruído. Será que Moisés pode não ter visto se o Faraó também foi tragado, ou mesmo que ele não tenha visto que ele entrou no mar? É uma possibilidade grande. Imagine, por exemplo, se você fosse aquele que estava escrevendo essa história. Diante daquela história toda, daquele movimento, daquela pressa toda, talvez Moisés não tenha visto realmente se Faraó entrou ou não dentro do Mar Vermelho. Até aqui no Cântico de Moisés, registrado em Êxodo 15, Moisés também não relata a morte de Faraó. Observe bem como ele relata em Êxodo 15, versículo 4. Lançou no mar os carros de Faraó, e o seu exército e seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Não temos uma única linha onde Moisés diga, olha, Faraó também se dobrou perante o poder de Deus. É possível então que Moisés não tenha visto essa história toda e tenha seguido a sua vida, né, e fez o relato de acordo com aquilo que ele presenciou. Mas, olha só que importante, eu vou passar para você agora o texto bíblico que resolve essa questão. Sim, que a meu ver mostra claramente que Faraó morreu sim lá
no Mar Vermelho, quando o mar voltou e engoliu todos os egípcios que perseguiam o povo de Israel. Olha só, considerando outro texto bíblico que fala sobre a vitória do povo israelita sobre os egípcios, nós temos uma menção interessante lá em Salmos, capítulo 136, versículo 15. Observe bem esse salmo, leia comigo. Mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vou ler de novo esse trecho. Precipitou, ou seja, o texto está dizendo aqui que Faraó e o seu exército foram ali engolidos, precipitados dentro do Mar Vermelho. Então, nesse texto bíblico, a menção da morte de Faraó é clara, ao meu ver. Talvez uma explicação para essa menção posterior apenas da morte de Faraó, nesse salmo, seja um indicador de que Moisés, quando escreveu o relato de Êxodo, não tivesse plena certeza se o faraó tinha morrido ou não ali naquele momento. Então Moisés, obviamente, não registrou nada a respeito disso. Mas posteriormente, irmãos, essa notícia da morte de Faraó tenha sido divulgada quando os egípcios ficaram sabendo de tudo, o que ocorreu, né? E as outras pessoas também puderam saber dessa história e a notícia, de alguma forma, tenha se espalhado, o que permitiu a outros escritores bíblicos terem essa certeza de registrá-la mais à frente. Dessa forma, então, em minha opinião, a Bíblia nos dá elementos suficientes para crer que Faraó tenha sim morrido na travessia do Mar Vermelho, juntamente com o seu exército. É possível que Moisés não soubesse dessa informação e que até mesmo lá dentro do Egito ela tenha sido omitida por um tempo por vergonha das nações. Isso é possível, ok? Isso está totalmente em harmonia com o plano de Deus também sobre Faraó e sobre os egípcios e também sobre os seus cavaleiros. O Senhor deixa claro no texto bíblico que eles pereceriam e isso seria uma glória para o nome de Deus. Observe bem o texto de Êxodo 14, 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando for glorificado, observe bem aqui o detalhe, em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então observe que esse texto aqui ele parece indicar que a morte de Faraó seria uma realidade, tanto de Faraó como os carros de Faraó também seriam tragados e os cavalarianos, que seriam ali o exército do Faraó. Esse texto aqui parece indicar claramente que Deus tinha a intenção de fato de recolher Faraó e o seu exército para mostrar juízo e glorificar o seu nome, o que casa muito bem com o dito ali no Salmo de número 136. Para fechar, Moisés não tinha certamente plena certeza da morte de Faraó à época que fez o registro de Êxodo. Por isso ele não fez o registro disso em detalhes. Mas depois essa morte pôde ser confirmada e registrada de forma clara lá pelo autor do Salmo de número 136. Então podemos dizer aqui de uma forma bastante firme que Faraó sim foi precipitado e Deus demonstrou a sua grandeza, o seu poder e foi glorificado ali naquele relato, naquela ocasião no Egito. Fico por aqui, deixo mais alguns vídeos aqui para o seu crescimento espiritual. Aproveite, veja mais um vídeo, mais 10 minutinhos para que você cresça em mais um assunto bíblico e depois de muitos e muitos dias, cada dia mais você vai conhecer mais da palavra. Pode ter certeza que o seu coração será aceso de tanta vontade aprender mais da palavra de Deus. É assim que acontece quando a gente busca. Fica com Jesus, até o próximo estudo.